pela Universidade do Estado da Bahia e em Direito. Estreiei com publicação em 2010, né? Em 2010 a gente lançou uma antologia de contos, crônicas e causos, Talentos de Queimadas, lá em Queimadas. Foi minha primeira publicação, na época eu publiquei algumas poesias e um conto. Daí pra cá eu venho sempre escrevendo com bastante frequência, porém eu nunca publiquei individualmente, geralmente eu participo de publicações em antologias. Sou também colunista do jornal Fuxico, que é um jornal dirigido por professores da UFES, e participei de algumas publicações em São Paulo e também sou revisor, né? Em São Paulo participei de algumas publicações, ajudei a organizar a antologia do Círculo Palmarino, que é um movimento da organização civil do movimento negro de São Paulo, nacional, a nível nacional. Nessa antologia participaram personalidades como Chico César, Kylie J, dos Racionais MCs, Zé Cabaleiro, Taíde, dentre outras personalidades. Nessa antologia eu fui um dos organizadores e também poeta que publiquei dentro dela, né? Que publiquei junto com esses colegas. Em São Paulo ainda eu revisei alguns livros, revisei o livro Reflexões de Resistência de José Lício Juninho, que é um jornalista, hoje editor. Hoje Juninho tem uma editora conhecida como Editora Dandara, que publica livros mais naquela perspectiva social. E revisei também um livro de Gaspar, do grupo Záfrica Brasil. Gaspar é um MC hip hop de São Paulo, bastante conhecido no meio artístico. Eu fiz a revisão de um dos livros dele, ele tem mais de um livro publicado. E participei de vários eventos em São Paulo, né? Participei de bienais de livro, como poeta, como revisor. Participei de bienais de arte, recitei alguns espaços como o Teatro Solano Trindade, o Ibirapuera, o Parque Vila Lobos, Casa das Rosas, dentre vários espaços lá em São Paulo. Qual a idade que você começou a se despertar assim, para a leitura? Para a leitura desde cedo. Para a leitura desde cedo. E desde cedo eu comecei a escrever também. Mas eu considero que minha maturidade enquanto poeta ela inicia em 2010, quando eu publico os primeiros poemas e publico um conto dentro da antologia em Queimadas. Ali começa mais minha maturidade enquanto escritor, eu começo a escrever de forma mais técnica, né? E aí vai evoluindo. Eu também trabalhei em São Paulo no sistema de biblioteca do município de São Paulo. Então, eu trabalhei integrado na biblioteca Maria da Andrade, que é uma das maiores da América Latina, e fui agente de leitura nas periferias de São Paulo. Então a gente tinha um projeto chamado Ônibus Biblioteca, que todo dia, de terça a domingo, a gente estava em uma comunidade periférica de São Paulo, né, em várias regiões, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, levando leitura, fazendo o que vocês fazem aqui, só que de forma móvel. Então a gente conseguia cadastrar 1000 leitores em cada bairro, né? Não num período curto, mas assim, no período de 2 anos a gente conseguia ter um fluxo de 1000 leitores cadastrados e pegando livros com frequência. E aí, por exemplo, se a gente tinha uma agenda na terça-feira num bairro, toda terça-feira a gente estaria naquele mesmo bairro para estar recolhendo os livros e emprestando outros livros. Qual é assim o conselho que você dá para aquelas pessoas que têm o desejo de escrever, de publicar um livro, de lançar e trabalhar nessa área? Eu costumo dizer que escrita é prática, né? E aí alguns escritores profissionais, porque eu não me considero escritor profissional porque eu não vivo da escrita, eu não trabalho com a escrita para sobreviver, né? Então assim, é diferente. Eu acho que o profissional é aquele que se dedica único e exclusivamente a escrever, não escreve como hobby. Eu escrevo como esporte, não vivo da escrita, mas eu conheci alguns escritores profissionais que viviam exclusivamente da escrita e eles falavam justamente isso, que o que tem que se fazer é praticar sempre. Tem que praticar, tem que manter a disciplina,
e tem que ter uma rotina de escrita. Olha, nós estamos com um problema que é sério, e ele é sério porque é invisível, que é o excesso de tela. O excesso de tela, eu posso falar tanto como um leigo que eu não entendo quais são as consequências reais para a vida do ser humano, mas já existem pesquisas científicas que apontam um emburrecimento, para ser grosso, né, para falar de forma grosseira, um emburrecimento tanto das crianças que ficam ali ligadas a essas telas, como também dos adultos. A gente hoje, com a facilidade que nós temos em relação à informação, achar o que a gente quer em 1 minuto, quando antes a gente precisava passar a noite toda procurando em um livro, com essa facilidade de acesso à informação, a gente acabou ficando preguiçoso para pensar. Então você vai ter uma população que não consegue ser tão inteligente em pleno século XXI como era inteligente Aristóteles antes de Cristo, quando não tinha nada, que só existia só mato e animal. Quer dizer, um cara que não tinha acesso a informação nenhuma consegue ser mais inteligente e produzir, ser melhor do que a gente que tem tudo nas mãos hoje. Então você vai ter, por exemplo, um enigma a ser decifrado, que é uma pirâmide do Egito, que foi construída há mais de 1000 anos atrás, quando não existia nenhuma tecnologia. E essa mesma pirâmide não pode ser construída hoje com todo o aparato tecnológico que nós temos. Por quê? Porque nós temos uma população que cada vez regride em relação ao conhecimento por conta do comodismo, né? Por ter tudo fácil, tudo nas mãos. A gente pode estar enfrentando um problema sério nesse sentido. E não é um problema que é involuntário, não. É um problema que é criado. É criado, né? Alguém que é inteligente, porque tem muita gente inteligente no mundo, sabe que é melhor manter a maioria da população burra, sem pensar e sem buscar conhecimento. E essas pessoas trabalham para que a gente se mantenha disperso do que está acontecendo na sociedade. Eles trabalham para isso. Por isso que eles inventam TikTok, Instagram, Facebook e etc. Inclusive eu vou até recitar um poema que vai falar um pouco sobre isso, que é um poema que eu recitei muito no Saraus em São Paulo. Ele diz assim: do pó eu tiro a poética, que sem ética vira pó, em prol de uma estética patética e maléfica, feito as chagas de Jó. Joia rara, imperialismo, ilusionismo sem dó de docência, sem cara de decência, um pornográfico besteirol. Assim é a globalização. Usando a televisão modifica o ladrão e lhe dá cara melhor. Trabalha sua imagem na essência, dos conflitos faz abstinência e manipula a visão. Então o cara vai para a ótica, compra um smartphone à vista, modifica o ponto de vista e fica mais cego do que era. Robô analisado ou roubanalizado. Roubo manipulado, distraído e dispersado por um projeto maior. E roubam nossa imagem. Exploram nossos pares de olhos com aplicativos divertidos. E enquanto isso nos conectamos em um canal e de forma bruta e marginal vemos nossos valores pervertidos. Pervertidos não, invertidos. Pagamos por nossa maldição. Fabricamos e alimentamos o vilão, que nos faz dia após dia padecer. Globesteira, bandidagem, recorde de ilusão, SBT no que não deve, viver em greve de civilização. Então é isso, hoje nós vivemos em um mundo que a cada dia está mais disperso das coisas, que está mais conectado em telas e desatento a um pensamento, a uma reflexão mais aprofundada, a uma tentativa de redução e de síntese da realidade, né? A gente brigou tanto pela democracia e hoje a democracia é perigosa, porque deu a voz a um monte de tolo. Então todo mundo se acha que é mais inteligente do que Albert Einstein, do que a ciência, do que a engenharia genética. E aí todo mundo vira médico, doutor, vira advogado, vira juiz, dá a sentença, dá o remédio, dá a solução para tudo, sem nunca ter entrado numa escola para estudar, para refletir. Na sombra de um juazeiro, céu azul e pão, história em meus dedos, um coração sertanejo. No silêncio, letras dançam, sertão a sonhar. Meu refúgio, meu farol,
nas histórias vou navegar. Lá, meu bem, nas páginas, a liberdade eu sonho entre linhas. Saber não me deixa jamais.